Pois então, agora você aperta esse botãozinho que chama linha 30, espera um pouquinho, tá vendo? Agora você aperta o L15. L15. Isso. Observou que ligou essa luzinha aqui, ó? Sim. Ela vai apagar. Apagou também. Sim. Isso significa que o carro está pronto para... Carro? O carro. Isso aqui simula um carro. Ah, tá. Certo? Agora você vai apertar esse botão Select. Ah, tá aqui. Aperta. Isso, tá vendo? Nessa hora, o que está acontecendo aqui? Está simulando como se fosse um carro funcionando. Entendeu? Agora, o que você vai fazer? Você vai acelerar devagarzinho o carro aqui. Devagarzinho. Isso, tá vendo? Diminui um pouco a velocidade. Isso, exatamente, é isso daí, tá vendo que legal? Porque isso aqui equivale ao motor do carro funcionando. Não é legal? É legal? Então, isso aqui... Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado, daquela série sobre como localizar curtos em placas eletrônicas, eu apresentei o método da resina. Quando a gente coloca aquela fumaça da resina, aplica tensão na placa e, devido ao aquecimento do componente em curto, o componente que pode estar em curto pulveriza a fumaça e a gente consegue localizar o curto dessa forma. No vídeo de hoje, a gente vai dar um passo além. Nós vamos utilizar um método que é para ser utilizado junto com outros métodos também, é um método complementar. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o método de Kelvin, das pontas Kelvin, que é um método super utilizado na indústria, em vários segmentos, para localizar baixíssimas resistências, resistências milimétricas ou micrométricas, através de equipamentos até muito caros. No método de Kelvin, é super endeusado, o método de Kelvin, vamos localizar todos os curtos do mundo através do método de Kelvin. Então no vídeo de hoje, nós vamos montar uma ponta Kelvin, com esses componentes muito fáceis que você provavelmente tem na sucata, e vai poder também tentar localizar curtos numa placa de circuito impresso, em componentes que tenham resistências muito baixas. O método de Kelvin serve justamente para isso, para poder localizar resistências extremamente baixas, diferenciar as resistências muito baixas numa placa, por exemplo, capacitores que estejam ligados em paralelos com outros componentes, que a resistência é tão baixa que o nosso multímetro tradicional não consegue medir. Ele marca tudo igual, todas as resistências são iguais. E através do método Kelvin, que é capaz de medir resistências ultra baixas, você talvez consiga localizar um componente que está em curto numa placa de circuito impresso, por exemplo. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método Kelvin, o que é o método Kelvin e como ele pode ser útil na sua bancada. Vamos lá então, pessoal? Vamos conhecer o famosíssimo método de Kelvin. Vamos lá? Para fazer uma demonstração de como é difícil medir a resistência de um componente em curto, eu vou preparar um setup bastante didático que vai facilitar bastante a compreensão do nosso problema. Para isso, eu separei aqui 6 capacitores novos de tântalo, que são exatamente iguais, sendo que um desses capacitores aqui está em curto. Eu sei que ele está em curto porque fui eu mesmo que coloquei ele em curto. Para identificar qual desses capacitores aqui é que está em curto, eu cortei ligeiramente um dos terminais dele. Ó. Eu deixei ele um pouquinho menorzinho e vou mostrar como ele está em curto. Vamos ligar o nosso multímetro aqui. Escala de bip. Vejamos que este capacitor aqui está em curto. Aqui está ele em curto, ó. Em curto. E os outros capacitores não estão em curto, ó. Não está. Ou seja, os capacitores não estão em curto, mas apenas este aqui está em curto, como a gente pode ver aqui. Agora, para a gente deixar o nosso experimento um pouco mais interessante, eu vou cortar todos os terminais desses capacitores aqui. Eu vou cortar eles aleatoriamente. Depois eu vou misturar esses capacitores, de modo que eu não consiga mais identificar qual deles é que está em curto. Vamos lá então, eu vou cortar os terminais aqui. Ó. Esse aqui é o que está em curto. Ó. Mas eu vou cortar ele aqui, ó.
Cortei. Vou cortar os outros também. Meu objetivo é esconder de mim mesmo qual desses capacitores é que está em curto. Muito bem, todos estão cortados. Agora eu vou embaralhar esses capacitores aqui. Aqui estão eles embaralhados. Agora que eu já embaralhei os capacitores, não tenho mais a menor ideia de qual deles é que está em curto, eu vou soldá-los em paralelo às trilhas de alimentação dessa plaquinha do tipo protoboard. Vamos lá então? Agora nós vamos soldá-los eles à plaquinha, tomando cuidado de colocar eles do mesmo lado, porque os capacitores de tântalo, eles têm polaridade. Então eu vou colocar o lado positivo deles para o lado de cá e vou soldar eles na linha de alimentação da protoboard. Vamos lá. Muito bem, agora já está prontinho o nosso setup aqui. Se não tivesse nenhum capacitor aqui em curto, o resultado disso aqui seria uma linha de alimentação repleta de capacitores, exatamente como acontece em todos os circuitos eletrônicos, especialmente em circuitos digitais, onde a gente tem diversos capacitores de desacoplamento ligados em paralelo. Eles ficam ligados na mesma linha. Eu poderia ligar a alimentação aqui entre o positivo e o negativo da fonte e ela não ia se sobrecarregar, já que a resistência entre o positivo e o terra não seria tão baixa assim e a corrente estaria dentro do valor esperado. Vamos fazer o nosso primeiro teste aqui para ver como está a nossa linha de alimentação. Aqui a gente tem o nosso ohmímetro. Veja que ele está marcando 0,3 ali, ó, com as pontas fechadas aqui, tá vendo? Então essa aqui é a resistência mínima dele. Ó, baixou um pouquinho para 0,2. Então nós vamos ligar agora, fazer a primeira medição em cima desses capacitores. E a gente vê ali uma resistência baixíssima em curto. Não dá para a gente identificar através dessa resistência qual é o capacitor que está em curto, é impossível. Ó. Você não tem como saber qual deles é que está em curto. Ó. Um deles teria que ter uma resistência menor, mas na prática a resistência é a mesma, em cima de qualquer um deles. E isso é um grande problema. Ó. Na verdade, a gente não consegue identificar qual desses capacitores aqui é que está em curto. Ó. Qual deles é que está em curto? Impossível. Ó. Eu vou até trocar agora as pontas de prova por esse daqui. Ó. Eu vou tirar as pontas de prova deste multímetro. Vou passar para este multímetro aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque essas pontas de prova são ligeiramente mais grossas e permite uma análise um pouco melhor. Ó.
escala de ohms. Veja que com essa ponta de prova aqui, eu tinha conseguido 0,3. Nessa daqui, ó, é uma ponta de prova um pouco mais grossa. Observe. Ó. Chega a 0, né? 0,0. Vamos lá então? Vamos fazer um teste aqui, ó. Primeiro o capacitor. Opa, perdão. 0,32. Se eu ficar forçando um pouquinho a ponta aqui, vai cair a 1, 0. Olha lá, 0,1. Mais um pouquinho aqui, ele cai a 0. Vamos para o outro. 0,3, 2, 1. 0. Vamos para o outro. 0. Mais um. 0. Isso aqui. Ops, perdão. Mais um pouquinho ele cai a 0. Tem que apertar um pouquinho a ponta. 0. Olha lá. Esse aqui, ó, 0,2, 0,1. Segura aqui que ele vai. Ele vai cair a 0. 0,1, 0. Observe que a resistência é praticamente a mesma. E depende muito da ponta de prova. Aí, 0 nesse aqui. Vamos de novo nesse aqui, ó. Só para a gente ter certeza que o que a gente está fazendo. 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai cair a 0. Ai. 0. Ou seja, todos eles apresentam 0. Se eu trocar a ponta de prova e botar esta ponta de prova aqui, é 0,3. Porque essa ponta de prova aqui tem menos resistência do que essa daqui. Independentemente da ponta de prova que você testa, você não consegue identificar qual desses capacitores aqui está em curto. Porque todos apresentam o mesmo valor quando usados, medidos com o mesmo multímetro. Ou seja, todos apresentam uma resistência de 0 ou muito próxima a eles, mesmo sabendo que um desses capacitores aqui está em curto. Então, como resolver este problema? Como é que a gente pode identificar um capacitor em curto se as medições apresentam os mesmos valores? É uma coisa um pouco complicada, né? Mas é isso que a gente vai ver se a gente pode solucionar utilizando o método Kelvin. Mas afinal de contas, que caramba é o método Kelvin? Afinal de contas, o que tanto falam? É um método interplanetário? Sei lá, de onde veio isso? Vamos lá então, vamos ver o que é o método Kelvin e por que é que ele pode ajudar a gente. Mas a gente vai entender melhor como ele funciona. Vamos lá então. Pessoal, é muito importante deixar claro que o método de Kelvin não é nem um pouquinho novo, ele já tem quase 130, 140 anos mais ou menos, e ele foi proposto lá na segunda metade do século XX por um cidadão irlandês chamado William Thomson, que mais tarde ia se chamar Lord Kelvin. Ele foi um dos maiores expoentes, um dos maiores pensadores na área da eletricidade, na área da termodinâmica e também da área da matemática. Ele era um grande pesquisador. Ele foi o primeiro na área de elétrica, a resolver, a solucionar o problema da medição das resistências muito baixas. O cara era muito inteligente. O Kelvin, a gente está falando sobre o método Kelvin, mas na realidade ele ficou muito conhecido mesmo na área da termodinâmica, quando ele desenvolveu aquela escala Kelvin que nós todos aprendemos na escola, lembra do zero absoluto? Então, é o mesmo Kelvin do zero absoluto, é o Kelvin que desenvolveu o método Kelvin
de medição de resistências muito baixas. Isso é importante deixar claro, porque muita gente pensa que o método Kelvin é um método moderno, isso aí é uma coisa super moderna. Não é. O Kelvin já era um cara muito conhecido na época dele, ele recebeu muitas honrarias pelo trabalho dele na área de física, na área de eletricidade e na área da termodinâmica. E esse título de Lord ele ganhou justamente porque ele fez trabalhos que revolucionaram a eletricidade, o campo da eletricidade e o campo da termodinâmica. Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente pode continuar falando sobre o método Kelvin ou o método das 4 pontas. Vamos lá então, vamos continuar essa explicação. Muito bem, agora que já sabemos quem desenvolveu o método de Kelvin, vamos entender o que é esse método que é usado até hoje para medir as resistências extremamente baixas. Para isso, é preciso compreender que nenhum instrumento, sejam os analógicos ou os digitais, medem o valor da resistência elétrica diretamente. O que esses instrumentos fazem é a medição da tensão elétrica aplicada ao núcleo de medição do instrumento, que no caso de um ohmímetro analógico é o seu galvanômetro, e no caso de um medidor digital, o chamado conversor analógico digital. Todas as grandezas que esses instrumentos medem sempre são convertidas de alguma forma em níveis de tensão para que o galvanômetro ou o conversor analógico digital possa mostrá-las. Isso vale para qualquer tipo de medição, seja tensão, corrente, resistência, frequência, etc. Na prática, nós não manipulamos diretamente as entradas do galvanômetro ou do conversor analógico digital. Antes que a tensão chegue até o medidor, existem diversas etapas que ajustam as escalas e os métodos de medição e também fazem a conversão das grandezas. Entre essas grandezas, a resistência elétrica. Para fazer a medição da resistência, que é o tema do nosso vídeo, o que os instrumentos fazem é aplicar através das pontas de prova uma corrente elétrica de valor conhecido sobre o dispositivo sob teste, ao mesmo tempo em que a tensão elétrica é medida. Depois disso, o instrumento aplica a famosa lei de Ohm, onde R é igual a E sobre I. Ou seja, o valor da resistência R é obtido após dividir o valor da tensão lida E pelo valor da corrente conhecida I. Depois de calculado internamente, é que o valor é mostrado no display na forma de resistência. Por exemplo, se o instrumento lê uma tensão de 1,3 volts e injetou uma corrente conhecida de 30 mA, fazendo R é igual a E sobre I, teremos um valor de resistência de 43,33 ohms, que será apresentado no display. Esse método de medição funciona super bem para medição de resistência de valores comuns, aqueles que são encontrados na maioria dos circuitos eletrônicos. No entanto, quando o objetivo é medir resistências de valores extremamente baixos, como é o caso de um componente em curto-circuito, por exemplo, nós temos um grande problema chamado resistência das pontas de prova. Nenhuma ponta de prova é perfeita e todas elas apresentam algum valor de resistência ohmica, por menor que seja. Só que quando medimos resistências extremamente baixas, o valor da resistência das ponteiras pode ser absurdamente grande, maior até que a resistência do dispositivo sob teste. Isso vai trazer uma enorme incerteza na medição, tornando ela impossível de ser feita. Vamos tomar como exemplo uma ponta de prova que tenha, digamos, 0,15 ohms de resistência somada, ou seja, que tenha 150 miliohms no total. No caso da medição anterior, a resistência encontrada foi de 43,33 ohms. Se somarmos a esse valor os 150 miliohms da ponta de prova, teremos um valor de 43,33 mais 0,15 ohms, que é igual
a 43,48 ohms, uma variação de apenas 0,34%. Lembrando que quanto maior for a resistência medida, menor será a variação. Ou seja, se você medisse um resistor de 1 megaohm, os 0,15 ohms da ponta de prova não faria a menor diferença no resultado final. Agora, vamos ver como se comporta o nosso instrumento quando medimos uma resistência extremamente baixa. Vamos supor que o nosso multímetro injete no dispositivo sob teste uma corrente de 100 mA e meça uma tensão de 3 mV. Se a ponta de prova fosse ideal, com resistência zero, pela lei de Ohm, nosso instrumento deve apresentar no display uma resistência de 0,03 ohms, ou seja, de 30 miliohms. Lembrando que a maioria dos multímetros não consegue mostrar valores com muitas casas decimais. Considerando que a ponta de prova tem 0 ohm de resistência, então esse seria o valor correto do dispositivo sob teste, 30 miliohms. Agora, vamos introduzir na equação a resistência da nossa ponta de prova de 150 miliohms. O multímetro vai injetar no dispositivo sob teste a mesma corrente de 100 mA, só que agora ele vai medir uma tensão muito maior, de 18 mV, devido à soma da resistência das pontas de prova. Pela lei de Ohm, o valor da resistência apresentado no display será agora de 180 miliohms. Ou seja, para o mesmo dispositivo sob teste, a resistência medida passou de 30 miliohms para 180 miliohms, uma variação monstruosa de 500% somente devido à introdução da resistência da ponta de prova. Isso mostra que a resistência da ponta de prova é um grande problema quando se trata de medir resistências mili- ou micrometricamente baixas. Em outras palavras, você não tem como saber de fato qual é a resistência real do dispositivo sob teste. Isso acontece porque a resistência da ponta de prova é desconhecida. E mesmo se você soubesse qual o valor dessa resistência, não teria como saber a resistência de contato entre as pontas e o dispositivo sob teste. Além disso, quando se trata de resistências muito baixas, a temperatura do ambiente e dos cabos interfere muito fortemente e as medições se tornam totalmente aleatórias e imprecisas. Para piorar a situação, os multímetros normais não leem resistências com muitas casas decimais, lembrando que é bastante comum curtos-circuitos inferiores a 5 miliohms, ou seja, 0,005 ohms, com 3 casas decimais. Lá na segunda metade do século XIX, o Lord Kelvin, que ainda não era Lord nessa época, logo percebeu essa dificuldade e passou a estudar uma forma de contornar o problema. E depois de muito pensar, propôs um novo método revolucionário de medição, que usava 4 fios ao invés de 2 fios, como no modo tradicional. A ideia do Kelvin era muito simples e engenhosa, e consistia em injetar através de um par de fios uma corrente de valor conhecido ou mensurável diretamente sobre o dispositivo sob teste, e por meio de um segundo par de fios fazer a medição da tensão sobre o dispositivo. Desse modo, a resistência não seria mais medida diretamente através da ponta de prova, mas calculada após medir a tensão sobre o dispositivo sob teste, de modo independente. O valor da resistência seria calculado simplesmente com base na lei de Ohm, que havia sido publicada alguns anos antes pelo seu colega Georg Simon Ohm, na Alemanha. Utilizando o método de 4 fios, a resistência das pontas de prova não interfere mais na medição. Primeiro, porque a resistência de entrada de um voltímetro é sempre centenas ou milhares de vezes mais alta que a resistência das pontas, o que torna desprezível
a influência delas durante a medição. Segundo, porque a corrente injetada através das pontas separadas tem valor conhecido, então a resistência das pontas já é levada em conta na hora da medição da corrente. Naquela época, o método de Kelvin foi revolucionário porque ele permitiu às indústrias melhorarem a construção dos cabos e dos métodos de conexão, reduzindo as perdas de energia. O resultado industrial foi tão impressionante que permitiu ao governo criar o serviço telefônico da Grã-Bretanha. E foi justamente por causa dos estudos em termodinâmica e em eletricidade que o nosso amigo William Thomson recebeu o título de Lord Kelvin em 1892. Agora que nós já vimos as dificuldades envolvidas na medição de resistências ultra baixas e como Lord Kelvin resolveu o problema usando o método das 4 pontas, é hora de botar a mão na massa e se preparar para localizar curtos-circuitos utilizando esse método. Para fazer uso do método de Kelvin, você pode adquirir um instrumento específico para esse tipo de medição, os chamados miliohmímetros ou microohmímetros, ou então montar você mesmo uma ponta de Kelvin, aproveitando um multímetro digital e um punhadinho de componentes que você pode inclusive ter na sua sucata. Como a gente viu, para fazer a injeção de corrente no dispositivo sob teste, Kelvin utilizou um amperímetro em série com o circuito, com o objetivo de medir a corrente circulante. Você também pode fazer dessa forma, mas atualmente nenhum mili ou microohmímetro usa um amperímetro separado para fazer essa medição. Ao invés de fazer a leitura da corrente, o que todos os instrumentos comerciais fazem é injetar através de um dos pares de fios uma corrente de valor bem conhecida no dispositivo sob teste, e então, através de outro par de fios, medir a tensão por meio de um milivoltímetro. Aqui no nosso desenho, nós vemos um esquema bem fácil de ser reproduzido, utilizando como fonte de corrente constante conhecida um circuito integrado super manjado, o LM317. Esse circuito integrado é muito utilizado para se construir fontes de alimentação reguláveis bastante estáveis, mas uma das características do LM317 que pouca gente conhece é a capacidade de gerar uma corrente constante entre seus terminais. A corrente que ele gera depende exclusivamente do resistor ligado entre o pino 1, que é o terminal de saída, e o pino 2, que é o terminal de ajuste. Essa corrente pode ser calculada pela fórmula Iout é igual a Vref sobre R. No caso do LM317, Vref é a tensão de referência interna, que é de 1,25 volts. Então, utilizando essa fórmula e usando um resistor de 22 ohms, nós teremos uma corrente constante de 57 mA, que vai circular pelas pontas de prova. Eu escolhi esse valor de corrente porque ele é muito similar à corrente usada por diversos miliohmímetros, entre eles o conhecido VIT VC480C, que gera uma corrente de 50 mA. O objetivo desse tutorial é construir um instrumento que sirva para verificar qual é a maior queda de tensão observada entre possíveis componentes em curto conectados em paralelo em uma linha de alimentação, e não construir um miliohmímetro. Se você quiser construir um miliohmímetro, utilize um resistor de 12,5 ohms. Isso vai gerar uma corrente constante de 100 mA, que por ser um valor inteiro, vai facilitar a conversão em resistência do valor medido no milivoltímetro. Para funcionar, o circuito precisa ser alimentado por qualquer tensão entre 4 e 30 volts. Essa tensão é aplicada no terminal de entrada do LM317, que é o pino 3. Eu optei por usar 5 volts porque é uma tensão fácil de ser obtida através de um carregador de celular que todo mundo tem. A título de comparação, o VIT VC480C
utilize uma tensão de 4,5 volts para fazer essa medição. Para finalizar, a queda de tensão observada no dispositivo sob teste deve ser medida através de um multímetro colocado na escala de milivolts. Quanto mais sensível e maior o número de casas decimais tiver o seu instrumento, melhor será o resultado da medição. Vamos então à montagem da nossa ponta de prova Kelvin. Para fazer a montagem da nossa ponta Kelvin, nós vamos precisar de um LM317, que é esse componente aqui. Nós vamos precisar também de um resistor de 22 ohms, pode ser de 1/4 de watt, 1/8 de watt, não faz muita diferença não. Nós vamos precisar também de um pino. Esse pino aqui ele foi removido de uma barra Sindal, de um conector Sindal. Eu removi o pino e cortei esse pinozinho aqui no meio, para poder fazer 2 pininhos pequenininhos que vão ser encaixados na ponta de prova. Nós vamos precisar também de um cabinho USB velho, desses que você tem provavelmente na sua sucata, um cabo velho que vai ser ligado no carregador USB, mas você também pode ligar na fonte de alimentação se você não quiser utilizar o conector USB. Vamos precisar também de um parzinho de fio vermelho e preto, de mais ou menos uns 30 a 40 centímetros, que vai ser a nossa ponta Kelvin. Esse cabinho aqui, o ideal dele seria utilizar esses cabos de multímetro. Mas na falta deles você pode utilizar esse cabinho vermelho e preto aqui, que também vai funcionar direitinho. E também nós vamos precisar de uma base para poder fazer a montagem do circuito. Aqui eu utilizei uma basezinha de MDF, mas pode ser de metal, pode ser de plástico, componente que você achar melhor. Então esses aqui são os componentes necessários para poder fazer a montagem prática da ponta Kelvin. A montagem do nosso miliomímetro é muito fácil de ser realizada. Eu iniciei a construção fixando primeiramente o LM317 na base de MDF com a ajuda de um pequeno parafuso e em seguida soldei o resistor de 22 ohms entre os terminais 1 e 2 do integrado. Com a estrutura aracnídea pronta, eu soldei o fio vermelho que será usado como ponta de prova injetora de corrente. Na sequência, eu soldei o fio vermelho de alimentação que vem do cabo USB no terminal de entrada do LM317. Depois, eu emendei o fio preto da ponta de prova ao fio negativo do cabo de alimentação. Com os fios soldados, eu protegi a emenda com um pequeno tubinho plástico. Para manter a fiação bem rígida e não correr o risco de soltar algum fio, eu colei todos os cabos com um pouquinho de supercola e deixei secar por alguns minutos. Com o conjunto bem fixado, eu soldei os fios vermelho e preto nos 2 terminais que serão usados em conjunto com as pontas de prova. Para finalizar a montagem, eu inseri as pontas injetoras de corrente nas pontas de prova do multímetro, tomando cuidado de apertar bem os parafusos. Com o conjunto montado, eu liguei o carregador na tomada e coloquei o multímetro na escala de miliamperes e conferi a corrente fornecida pelo LM317. Com o resistor de 22 ohms, essa corrente deve ser de 57 miliamperes. Aí sim, perfeito, pronto para o teste.
Agora que a nossa ponta Kelvin já está funcionando e gerando a corrente de 57 miliamperes, nós vamos fazer o teste novamente com o nosso dispositivo de teste, que são os 6 capacitorzinhos aqui que eu soldei logo no começo do vídeo, que eu montei no começo do vídeo, e que um deles está em curto e eu não tenho a menor ideia de qual que é este capacitor. Eu vou utilizar aqui o meu multímetro, vou passar ele para a função de milivolts. Vejamos aqui, ó. Eu vou botar ele na função de milivolts e vou botar no range manual, porque é mais fácil para eu poder entender qual é a leitura dele. Aqui nesse range aqui, ele vai medir até 99 milivolts. De 99,9 milivolts. Então, nós vamos fazer o primeiro teste do nosso setup de capacitores, com um dele em curto. Eu vou ligar aqui a ponta Kelvin, ela está ligada. Se eu fechar aqui, ela deve chegar bem próximo de zero, aliás, de zero, né, ali, que aqui ele está em overload, que é o correto. Aqui quase zero. Então, vamos fazer o teste. Eu vou iniciar a medição por esse capacitor aqui, que eu vou chamar ele de C1, ok? Vai ser C1, C2, C3, C4, C5, C6. Vamos medir primeiro este capacitorzinho aqui. Vamos lá. Antes ele bipava, dava zero, lembra? Agora nós vamos fazer o teste com a ponta Kelvin e ver qual é a tensão sobre ele. Vamos lá. 8,57. 8,57 milivolts em cima de C1. Então, vou botar aqui 8,57. Então, vou fazer 8,57 dividido pela corrente em amperes. 0,00857. Vamos ver quantos ohms dá em cima desse capacitor aqui. Vou pegar minha calculadora aqui do lado e vou fazer o cálculo aqui. Então, é 0,00857 dividido pela corrente em amperes, que é de 50 miliamperes, que é 0,057. Aqui no caso, ele deu 0,15 ohm, 0,15 ohm, que é mais ou menos 150 miliohms. Vamos só confirmar isso para a gente continuar o nosso experimento. Vou fazer novamente o teste aqui, ó. Pequenas variações serão toleráveis. 8,59, eu marquei 8,57, então tá isso. Dividido por 57 miliamperes, deu 150 miliohms. Então agora vamos continuar a fazer a mesma medição para todos os outros capacitores. Vamos lá. No C1 deu 8,57. No C2, 7. Vou marcar 7,1. Aqui, ó, 7,1. Vamos para o C2. C3, perdão. Opa. 5,46. 5,46. Observe que era 8,57, 7,1, 5,46. Está diminuindo o valor. Vamos para o quarto capacitor. 4,52. Mais baixo ainda. Vamos para o C1, 2, 3, 4. Vamos para o C5. Eu sei que às vezes é um pouquinho ruim de ver aqui, mas C5, 6,25. Sabe que aumentou o valor, hein?
Agora vamos ver no C6. Vamos lá. 7.4. 7.4 milivolts. Então agora eu vou fazer o cálculo para cada um deles. Mas a gente já pode perceber aqui uma pista fantástica. Não precisa nem fazer o cálculo. Isso aqui é só para poder, só como preciosismo na demonstração. Veja que o C1 tinha 8.57, deu 8.57. Na sequência 7.1, no outro 5.46, no outro 4.52, 6,25 e 7.4. Ora, esse aqui, o C4, foi o menor valor, 4.52, ó, C1, C2, C3, C4. Então, a chance de ser este capacitor aqui, que tem a menor resistência, obviamente, que está em curto, é o C4. Eu vou só marcar aqui no papel para a gente poder mostrar para vocês qual é a diferença de resistência. Esse aqui foi 7.1, 5.46, 4.52, 6.25 e 7.4. Aqui deu 0,15, eu vou fazer um para cada, um cálculo para cada um deles. Isso você não precisa fazer, porque o nosso objetivo é ver qual é o número menor que a gente já viu, que é o C4. Tá? Então vamos lá, agora eu vou dividir esse valor aqui, ó, 0,0071 dividido por 0,057 deu 0,12 ohms, 0,12 ohms, ou seja, 120 miliohms. Vamos passar para o próximo. 0,0054, né, que é a tensão, aqui está em milivolts, estou passando para volts, dividido por 0,057. Deu 0,094. Ou seja, já diminuiu ainda mais. Isso aqui tudo valor em ohm. Esse aqui deu 94 miliohms. Mais um, esse aqui que é o suspeito, né? Vamos lá. 0,00452, que é a resistência em ohms, né? Aliás, o valor de tensão de milivolts eu estou passando para volts, dividido por 0,057. Dá 0,079 ohms, que é 79 miliohms, né? 79 miliohms. Vamos para esse aqui. Olha, veja que esse aqui, ó, esse aqui era 120 miliohms, esse aqui 150 miliohms, esse aqui 94 miliohms, esse aqui 79 miliohms. Não precisa nem continuar, né? A gente já viu que esse aqui é o menor, ó. Vamos fazer o teste com esse aqui agora, que é a sequência. 0,00625 dividido por 0,057, que deu 0,1 ohms, ou seja, 100 miliohms. Ou seja, de todos eles, esse aqui, que é o C4, foi o que deu a menor resistência. Deu 79 miliohms. Vamos confirmar ela aqui, 79 miliohms, né, que foi 4,52. Vamos lá. É isso mesmo, ó. 4,5, tá vendo? É uma variação pequena, porque existe a resistência de contato das pontas, ó. Tá vendo? Okay? Então, a chance do capacitor que está em curto ser esse aqui, que é o C4, é muito grande. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dessoldar este capacitor aqui e vamos ver qual é, se ele está realmente em curto, se é ele o nosso culpado.
A chance é muito grande, ó, 4,52. Observe que à medida que a gente chega perto do capacitor suspeito, a resistência vai caindo, tá vendo? E quando se afasta dele, a resistência vai subindo. Então é isso aí. Eu vou tirar ele daqui, ó. Vamos lá. Ó, tirei só uma perninha dele e eu acredito piamente que ele está em curto, ó. Tá? Eu vou pegar o outro multímetro para não ter que desligar nossa ponta Kelvin. Eu vou ligar o nosso multímetro aqui na escala de BIP. Aqui está. E vamos ver se ele está em curto. Vou botar aqui numa perninha dele, na perninha que eu dessoldei. E agora, aqui está ele em curto. Fantástico, hein? Não precisa nem fazer mais teste, ó. Ou seja, o nosso dispositivo de Kelvin, a nossa ponta Kelvin, foi capaz de revelar um capacitor em curto em paralelo com outros capacitores. É assim que funciona a ponta Kelvin, o dispositivo de Kelvin, o método de 4 fios que você aprendeu a montar no nosso vídeo. Legal, né? É isso aí, pessoal. Agora que a gente já entendeu o método Kelvin, qual é a ideia que tem por trás do método Kelvin, nós vamos transportar o conhecimento para uma plaquinha real que tem de fato um curto-circuito. Essa plaquinha aqui é aquela placa que nós utilizamos no vídeo anterior, é a mesma placa do vídeo anterior, onde eu utilizei a técnica do breu, da resina, para poder ver qual é o componente que aquecia quando a gente inseria tensão nos fios positivos no fio positivo e no fio negativo. Naquela ocasião a gente viu que este circuito integrado aqui estava aquecendo muito mais do que os outros, embora no dedo era imperceptível o aquecimento. Então a gente conseguiu chegar neste circuito integrado, que é provavelmente o causador do curto-circuito. Então agora nós vamos fazer o mesmo teste, agora utilizando o método Kelvin. Só para poder lembrar vocês o que era, esses capacitores aqui são esses capacitores que tem aqui do lado de cá dessa plaquinha, e é onde a gente fez o teste do BIP em cima desses capacitores e apitava bem forte em qualquer um desses capacitores, ou seja, identificava um curto. Eu vou utilizar aqui o meu multímetro, o outro multímetro que eu tenho, só para a gente poder recapitular essa observação. Aqui está, eu vou colocar as pontas de prova nos capacitores, ó, e eles estão em curto, tá vendo? Em algum ponto há um curto, é por isso que essa placa não funciona. Isso aqui é só para poder lembrar o que acontece nessa placa. Então agora que a gente já tem o método Kelvin pronto para ser utilizado, nós vamos fazer o mesmo teste agora com as pontas Kelvin. Vamos ver qual desses componentes é o que está apresentando menor resistência. Lembrando que o suspeito aqui, no caso, é este circuito integrado aqui. Eu vou fazer o teste. Primeiro eu vou ligar primeiro as pontas Kelvin. Já estão ligando, já está ligada. Aqui está o nosso multímetro marcando quase 0 milivolt. Então agora nós vamos ver em cima de cada um desses capacitores aqui, qual deles que apresenta menor resistência. Vamos lá. Vou começar com esse de cima aqui, ó. 8.1, 8.0. É sempre bom deixar estabilizar, né? Aqui. Opa. 8.26, 8.13, estabilizado. Próximo. 8.4, 8.39, 37, estabilizado. Esse aqui.
8,57, estável. E o último capacitor, 8,72. No entanto, a minha suspeita é que esse circuito integrado aqui esteja com defeito. Se a gente observar aqui no nosso diagrama, a gente vai ver que o pino 1 recebe também praticamente o mesmo fio, né, através da bobina L1, ele recebe a mesma tensão desses capacitores. Então eu vou medir no pino 1 do circuito integrado e o terra. Aqui é o terra, vou colocar no terra, e o pino 1 do circuito integrado, que é esse aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar para vocês aqui. E aqui a gente tem 6,7, ó. A gente vê que é a menor leitura perto dos capacitores aqui, ó. Tá vendo? 8, 8,3, 8,4, 8,5, 8,7. Vê que à medida que a gente vai saindo fora, vai ficando mais longe do circuito integrado, maior vai ficando a resistência ohmica. Até que a gente chega aqui no terra do circuito integrado, que está aqui, ó, no terra do circuito integrado, aqui, entre o terra do circuito integrado e o pino 1, né, que seria aqui, ó, e a gente tem uma tensão muito mais baixa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Opa, tá fugindo aqui, ó. De 6,1 em cima, bem em cima do circuito integrado. Ou seja, se eu ponho a ponta aqui ou a ponta aqui, deixa eu mostrar melhorzinho, ó. Se eu ponho a ponta aqui, ou se eu ponho aqui, ou ponho aqui, ou ponho aqui, ou ponho aqui, dá por volta de 8,7, ó. 8,0, tá vendo? 8. Mas aqui, quando eu ponho a ponta entre o terra e esse terminal aqui do circuito integrado, cai para 6,4, ó. Seis ponto 20, 6.18, 17, estabilizando 12, 11. Ou seja, este circuito integrado, ele 2 vezes é indicado que ele está com problema. A primeira vez foi na técnica do Breu, que a evaporação da fumaça em cima do circuito integrado indicou o aquecimento dele, mesmo que no dedo a gente não tenha sentido nada. E agora, com a ponta Kelvin, novamente a mesma observação, ou seja, esse circuito integrado aqui, a chance dele estar em curto é absurdamente alta, ou seja, a gente tem um circuito integrado. Eu só não vou remover este circuito integrado daqui para poder confirmar que ele está com defeito, primeiro porque eu acho que é ele mesmo, e segundo porque eu quero preservar essa plaquinha aqui para outras técnicas de localização de curto. Então é isso, pessoal. Parece que a nossa ponta Kelvin novamente demonstrou a que veio. Show, né? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo, onde eu apresentei para vocês o famoso método Kelvin, que mede resistências ultra baixas e que permite localizar curtos-circuitos numa placa. Como a gente viu no vídeo, o método Kelvin ele não é uma solução para você encontrar os curtos em placas de circuito impresso. O método Kelvin ele é uma ferramenta que você usa junto com outros métodos para localizar um curto. Não é fácil localizar um curto. Como a gente viu na nossa plaquinha, tinha vários capacitores e um deles estava em curto que não dava para você poder achar com o método tradicional, porque todos eles bipavam quando você utiliza um multímetro normal. É impossível você localizar um componente com resistência ultra baixa. E o Kelvin lá na segunda metade do século XIX conseguiu resolver o problema e a gente trouxe isso para cá de uma forma prática, de forma que você possa também
copiar o método que o Kelvin utilizou. Lembrando que o método Kelvin é a base da construção dos mili e micromímetros modernos. Tem equipamentos desse tipo aqui da ponta Kelvin que custa milhares de reais. Milhares, não é pouquinho não. Tem os simplesinhos que nem esse VIT que eu tinha dito, que é mais baratinho, mas que você também pode utilizar o método Kelvin que a gente explicou aqui na nossa bancada, construindo um com o LM317, que é uma forma muito fácil de fazer, até com componentes de sucata. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa série sobre curtos provavelmente não encerra aqui. Ela vai avançar um pouco mais, porque tem outros métodos. Existem métodos de câmera térmica, tem vários métodos para se fazer localização de curto. E o Kelvin é uma ferramenta a mais para se localizar esses curtos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, tradicionalmente, deixe o like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque tem uma coisa, se inscrevendo no canal você está prestigiando a gente e faz o canal crescer. Então, no mínimo que eu peço, por favor, é que você se inscreva no canal da gente, porque isso faz o canal crescer. E também, se você não é membro do canal, por favor, seja membro do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo que está escrito Seja Membro. Quando você é membro do canal, você ajuda a gente com uma pequena, microscópica quantidade de dinheiro, uma quantidade financeira bem pequenininha, que ajuda a gente muito a fazer vídeos assim, porque tudo isso tem um certo custo. Então, para a gente poder continuar fazendo vídeos legais assim, precisamos de um pouquinho de ajuda também. Então é isso. Se você não é membro do canal e quiser se inscrever no canal e ser membro do canal, é só clicar no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo. Está escrito Seja Membro. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo com novas ideias, ideias que a gente pode implementar na nossa bancada do nosso dia a dia, que vai servir bastante tanto para os iniciantes como para as pessoas que já têm uma certa prática na eletrônica. Muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e até mais. Padre Kelson, Padre Kelvon, Padre Kelson, Padre Kelvon, que era o da eleição. Como é que você vai medir uma resistência de 3 milhões, por exemplo, com multímetro? Você não tem nem casa decimal para isso. Você tem que ter um método. E quem inventou foi quem? O Padre Kelvon. O Lord Kelvin. Lord Kelvin. Oh, meu Deus do céu, Lord Kelvin. Padre Kelson, Padre Kelvin, Padre Carmen, Padre Kilvan.